Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles devem sempre orar sobre o dever de orar e nunca desanimar. Amém. Pode ser assim. Glória a Deus. Aleluia. Sobre o dever de orar. Nesta noite eu não poderia falar sobre outra coisa. Que quando nós saímos da nossa casa para vir para o círculo de oração, é para oração. O círculo de oração é isso, é se ajuntar para orar pela igreja, para orar pelos necessitados, para orar pela obra e por nós mesmos, né? Nós não viemos aqui, irmãos, por obrigação, mas eu sempre digo que eu venho orar porque eu preciso de orar. Eu preciso de oração. Aleluia. E aí eu oro na sede, irmãos, então todo dia de manhã tem oração. Então dá para contar quantas irmãs que vêm. Eu sempre digo que eu oro para as irmãs do copo, que as irmãs que vêm orar. E esses dias de frio, Deus tem levado algumas irmãs. E eu fiquei triste, falei, Senhor, quem vai vir orar comigo quando eu abrir a igreja? Porque mais ou menos 5 irmãs. Faz 4 meses que eu estou morando na sede, 5 irmãs Deus já levou. Eu falei, Senhor, meu Deus, cadê, Senhor, as pessoas que gostam de orar? A gente sabe que todo mundo trabalha, né? Mas aquelas irmãs que gostam de vir na oração de manhã são poucas. E às vezes está frio, porque pensa num lugarzinho frio que eu moro. E aí, às vezes eu falo, Senhor, hoje eu não vou descer na oração, mas escuto as irmãs lá no portão. E eu vou lá, mas eu desço, porque eu preciso de oração. Não é porque eu quero, porque eu preciso, eu dependo de oração. E eu tenho certeza que nesta noite, vocês que estão aqui, vocês precisam do Senhor. Mas é muito fácil, irmão, a gente dizer assim, irmã, você vai no círculo de oração, você põe meu nome lá na caixinha de oração. Irmã, a minha família está precisando de alguém. É fácil a gente falar isso, irmão. Mas quando a gente vem orar, a resposta vem primeiro para nós. Eu sempre digo assim, irmãos, que a mulher cananeia, muitos da igreja fazem igual ela. Eles vão, eles querem ficar com a migalha que ficam porque eles não vêm orar. Porque adorar o Senhor é lindo, eu amo adorar o Senhor. Mas quando a gente se ajoelha, essa carne aqui, ó, ela treme. É você bofetear o inimigo, porque você, ela foi para oração. Você pode estar, irmãos, naquela tribulação, naquela luta, na casa, com um monte de serviço, mas chega o horário que você vir para oração. Se você ficar, eu disse, opa, na próxima segunda-feira eu vou colocar outra coisa para ela fazer. Na próxima segunda-feira eu vou dar uma dor na perna dela para não se ajoelhar. Na próxima segunda-feira eu vou levar alguém na casa dela, no horário dela sair. Por quê? Porque você está agradando a quem? Eu aprendi, às vezes criança, minha mãe dirigindo o círculo de oração, ela levava todos nós para o círculo de oração. Todas nós tínhamos que se ajoelhar. Criança, nós somos 5, todo mundo se ajoelhava para orar. 1 hora de oração. Às vezes nós dormíamos, nós éramos crianças, mas nós tínhamos que ir, porque ela levava nós. Orar é difícil, irmãos. Se eu falasse que eu gosto de orar, ninguém gosta de orar. Mas nós necessitamos. A igreja depende. Aonde nós estamos, no tempo que nós estamos vivendo, se nós não orar, nós não vamos receber de Deus o que é preciso fazer. Você quer ter visão de Deus, você quer ter algo melhor, venha para a oração. Tira os minutos de oração lá na tua casa. Não dá tempo, eu sei que não dá. Se nós ficarmos em casa, toca o celular, apita lá aquele WhatsApp da gente. Uma criança que chora, alguém que bate na porta, não dá nada. Mas quando você chega aqui, você pode chegar aqui carregado com uma sacola de pedido, e você se ajoelha aí, irmão, e de repente aquela pessoa que estava alta, ela começa a normalizar. E de repente aquela dor que você estava começa a sumir. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim sobre o dever de orar.
falo, irmão, o dia que nós estamos em consagração, o dia que nós estamos em oração, e eu vou brigar com eles, mães, estava orando. E pode ver, mas que o dia que a gente tira para consagrar e orar e acontece alguma coisa, a gente vai fazer alguma coisa. Mas eu estava consagrando hoje. Eu estava lá na igreja com propósito de oração, então eu não posso falar nada. E às vezes o inimigo coloca alguma coisa para nós gritar, para nós falar, para nós brigar. Aí a gente lembra, não. Eu estava na oração. Eu estava falando com Deus, como que eu vou brigar. E é quando a gente fala com Deus, quando a gente tem uma intimidade com Deus, a gente fala menos besteira, a gente briga menos com as pessoas, a gente fica menos irado com as coisas que acontecem. O problema é grande, fica pequenininho, porque a oração transforma. A oração muda. E quando a irmã falou ontem para mim que eu ia fazer uma palavra, eu não posso dizer não. Eu não gosto de dizer não. Porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente, eu não sei o dia de amanhã, eu não sei daqui quantas horas, eu não sei. E eu peguei férias, eu peguei uma folga, mas crente não pega folga porque eu tenho experiência com isso. Minha mãe era dirigente do círculo de oração no final do ano. A mãe dirigente falou assim: olha, nós vamos pegar férias. Essa semana não vai ter consagração e nem círculo de oração. As irmãs estão de férias, é perto do Natal, pode descansar. E a minha mãe falou: não. Quinta-feira de manhã, consagração. À tarde, o círculo de oração. E aí a mãe falou assim: a minha mãe era a segunda dirigente, falou: tá bom. Mas quando chegou em casa, falou assim: vocês todos vão consagrar comigo. Porque lá em casa, ela ia consagrar e levava todos nós para a consagração. Todos nós. Todo mundo consagrava. E aí, nós estávamos ali quase integrando ali fazendo aquela oração, ela chamou nós para a sala. De repente parou um carro lá na frente da minha casa. A minha mãe olhou lá, um carro. E meu pai, e era quinta-feira, dia de círculo de oração. E ela disse: ué, por que teu pai está ali na casa? Aí alguém foi lá erguer meu pai para trazer. E ela falou: aconteceu alguma coisa. Trouxeram meu pai erguido, colocaram dentro da casa. E aí nós estávamos orando, já oramos por ele, aí ele foi contar o que tinha acontecido. Ele disse: hoje eu estava lá no campo, e estourou algo. Meu pai trabalha nos campos com um trator, com máquina pesada. Estourou lá um negócio no trator e foi puxando a minha perna, foi puxando o meu braço. E quando eu vi que eu ia morrer, eu falei: eu não vou perecer aqui, porque a minha esposa e as minhas filhas hoje estão em consagração na igreja. Elas estão orando. E se minha mãe falasse: não, já que não tem culto na igreja, não tem consagração, nós não vamos consagrar hoje, o meu pai teria morrido naquele dia. O meu pai teria morrido. E aquela irmã que era a segunda, que pegou férias, viajou para Curitiba e no caminho bateu o carro. E aí foi no hospital. E a perna ia ter que ser amputada. E aí, vamos chamar as irmãs do círculo de oração que estão de férias para orar. Irmãs, vamos aqui, vamos voltar a círculo de oração quarta-feira, vamos fazer um clamor pela nossa dirigente que está lá no hospital em Curitiba e a perna dela está para ser amputada. Nós vamos orar para Deus não amputar a perna dela. E as irmãs chamaram todos para oração. E para a consagração, para a perna da dirigente de círculo de oração não ser amputada. Então, não pegue férias. Aonde você estiver, dobre os joelhos. 5 minutos, 10 minutos. Esses dias eu estava no círculo de oração pregando. Semana passada tinha convenção aqui em Paranaguá dos pastores presidentes. E eu fiquei para me pregar no lugar da pastora. E aí eu falei assim, que quando o Senhor nos coloca para orar, irmãs, nós temos aquela obrigação, não só por nós, mas pela igreja, não só por nós, mas pelos filhos, não só por nós, mas pela cidade, pelo tempo que nós estamos vivendo. A presença do Senhor tem que estar em nós, e que isso começa na oração. Se você não buscar, se você não orar, não adianta.
tia um computador de mesa, e eles falaram assim: tá bom, mãe, vamos orar. Eles sempre aprenderam que o que eles querem, eles têm que ir para oração. Tudo que eles querem, eles vão para oração. É o dever de orar na minha casa. Quer qualquer coisa, não é para mim que vocês têm que pedir, é para Deus, é Ele que dá. Então vai para oração. Todos eles sabem disso. E um dia nós estávamos passando por uma loja e nós vimos uma bolsa assim bonita de notebook, e nós paramos e fomos lá perguntar. E eu olhei e havia aquela bolsa linda, estava na promoção, vamos comprar. Aí meu outro menino que ficou, que estava no quartel, disse: mãe, por que nós vamos comprar uma bolsa? Nós não temos notebook, moramos no campo missionário que nem pega internet, nem tem internet lá. Falei: vamos comprar porque Deus vai nos dar. Demorou 4 anos para nós comprar um notebook, né? 4 anos. Mas quando nós compramos o notebook, nós não tínhamos a bolsa. Nós temos a bolsa dentro do notebook. Até agora o meu outro filho carrega o notebook naquela bolsa. Porque orarmos é perseverança, orar é insistir. Talvez eu demorei 4 anos para nós comprar o notebook, que nós demoramos a sair daquele lugar. Mas você que está aqui nessa noite, você pode orar. O que você pediu agora, o Senhor pode fazer. Porque Ele é o Deus que faz aquilo que nós não podemos. Aonde nós não podemos entrar, o Senhor entra. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Se você não ora, você está pecando. Então, se você ora pouco, comece a orar mais. Se você não ora, mas eu já oro tanto assim, bom, ore muito mais. Se você ora 10 minutos, ore 20. Se você ora 5, ore 10. Se você ora 1 hora, ore muito mais. E eu estava falando nesse dia, na quarta-feira, para as irmãs, que teve um tempo na minha vida que eu tirava um tempo de oração de madrugada, eu fazia uma vigília. Eu morava na colônia onde mora o irmão da irmã Lê, o Jasnas, e eu ia de madrugada. Eu caminhava a distância, quando aqui na casa dela, a pé, chegava, abria a igreja na madrugada, sozinha, orava, e ali Deus falava comigo, Deus revelava visões e coisas que hoje eu vivo. Aleluia! Eu não tinha nenhum dos meninos, ela era recém-casada e eu queria ter um particular com Deus. Eu queria que Deus fizesse da minha vida diferente. Eu queria pregar a palavra, eu gostava de louvar, mas eu queria pregar. Então eu queria que Deus fizesse na minha vida algo diferente. E eu fui para oração de madrugada. E eu não tinha medo, eu caminhava na madrugada, chegava lá na igreja, acendia a metade da luz da igreja e se ajoelhava e orava sozinha. E eu fazia aquela vigília de oração. E quando estava eu na frente da cooperativa agrária, quando fazia lá um movimento que mudava o turno, eu lembrava que eu estava na igreja. Muitas vezes eu caía no chão assim, ficava deitada, arrebatada no Espírito, orando, e Deus me fazendo passar pelos lugares que eu já passei hoje, ver coisas que o Senhor já me revelou, que eu já vivi, e coisas que eu tenho certeza que o Senhor ainda vai me dar no tempo que eu tirei de oração. E esses dias eu estava falando sobre isso na igreja lá na quarta-feira, e eu falei: eu tive saudade daquele tempo. Eu tive saudade daqueles minutos que eu me ajoelhava, aí eu não aguentava, eu deitava, depois eu levantava e eu passava aquelas madrugadas de oração, para que Deus curasse, para que Deus transformasse. Porque quando eu casei, meu esposo, ele é filho de pastor, ele sempre morou no fundo da igreja. Mas quando nós casamos, ele achou que ele ia se libertar. Opa, vou sair do fundo da igreja. E só 5 anos eu morei longe do fundo da igreja. Todos os anos, no ano que vem, nós vamos fazer bolos e pratos. Todos os anos morando no fundo da igreja. E coisas que o Senhor me revelou naquela época, eu vivo hoje. Com os meus filhos, na obra, porque foram noites de vigília que eu tirei, eu sinto saudade, porque o tempo hoje, tô mais velha, igual é isso, eu peguei Covid, me dá minhas pernas, o tempo vai passando e a gente vai achando desculpa para não orar. E agora que o amor de Deus na igreja, que só pede, eu só vai ninguém, não vem para oração. Essa mulher, minha amiga, era persistente.
Ela era insistente. Nós somos insistentes quando queremos comprar uma coisa. Quando nós queremos, nós vamos dar uma oração para Deus nos dar uma casa. Nós vamos para Deus nos abrir uma porta, para Deus abrir algo que vai ficar aqui. Mas cadê? Que nós oramos, Senhor, eu não vou sair daqui. Irmãos, eu fiz uma campanha de oração. Eu fiz uma campanha de oração assim, um propósito, numa cidade que nós fomos morar em 2017. E nós chegamos lá, não tinha círculo de oração. É bom o círculo de oração de noite, mas eu gosto de círculo de oração de dia para orar mesmo. Eu aprendi isso, sabe que tinha que orar. Então não tinha círculo de oração, era só o culto do círculo de oração. O povo já chegava do serviço, já sentava e já a igreja era tudo uma liturgia, como se fosse um culto de domingo, um culto do sábado. E eu cheguei e falei assim, vou pôr o círculo de oração. E quando eu falei que ia pôr o círculo de oração, o inimigo se levantou. E eu falei assim, então eu vou fazer uma consagração de manhã. E às vezes ia só eu e meu esposo para consagração. Não vinha nenhuma das dirigentes, não vinha ninguém. E à tarde eu falei assim, não vou colocar círculo de oração, que elas não vão vir, mas eu vou colocar a tarde da bênção. E eu coloquei lá um cartaz bem grandão, a tarde da bênção, e fui colocando assim cartaz. E eu morava numa rua principal, onde tinha um posto de saúde, e as pessoas do interior vinham, e aí ficavam ali, esperando uns gramados para ser atendido. Coloquei no dia que aquelas pessoas vinham, e elas olhavam tarde da bênção. E meu esposo passava com o carro na frente daquele posto, na frente daquele colégio, que era a tarde da bênção. E nós de manhã consagravamos, e a tarde cheguei aí, eu coloquei um bazar bem grandão assim, com vários varais assim, do lado, lá atrás da igreja, para aquele povo que vinha no interior. Eles vinham, chegavam lá, nós temos um bazar, então fica na tarde da bênção. Aí depois que eles participavam da tarde da bênção, eles iam lá naquele bazar, enterravam, segundo sentava a peça. E o Senhor começou a salvar naquele lugar. E o Senhor começou a operar naquele lugar. E eu e meu esposo fomos pro joelho, eu falei, vou fazer 21 dias. 21 dias de consagração e oração. E eu não comia e não bebia nada até 6 horas da tarde. Até 6 horas da tarde eu não tomava água. Nós ficávamos em consagração para que Deus fizesse algo, porque tinha um vereador da igreja que se levantou contra, porque estava feio aquele bazar lá no fundo da igreja, porque estava feio lá, aqueles cartazes lá, indo, aquelas plaquinhas, e ir embora da rua assim, culpa aqui, tarde da bênção, quer buscar a tua bênção, você quer receber vitória, você quer receber a cura, as plaquinhas, colocavam e ele passando, sabe, nós fazia isso, e aquilo começou a incomodar o inimigo, começou a incomodar o inferno, porque nós estávamos orando, nós estávamos consagrando. Comece a orar para você ver. Tem gente que não ora porque tem medo do que o inimigo vai fazer, porque ele vai se levantar, mas se ele se levantar é porque Deus está trabalhando, porque se você orar, se você consagrar e não acontecer nada, é porque Deus não ouviu a tua oração. Mas se você começar a orar e consagrar, e o inimigo começar a se levantar contra você, e fazer isso, e fazer panelinha, e fazer isso, é porque você incomodou o inferno. É porque você cutucou a nossa cavada. E aí, nós orando e consagrando. E quando foi um dia, me deu uma crise, tinha um congresso de missões, e eu era só a regente do campo, a maestra no campo. E eu tinha que ir, me deu uma crise terrível. Uma crise, pedra no cálculo renal. E eu falei, Senhor, e agora? Porque tinha ficado 21 dias sem tomar água. Até 6 horas da tarde eu não tomava água. E à noite a gente quase não toma, né? A gente vai dormir e não toma água. Hoje eu tomo mais. Naquela época eu não tomava água. E eu fiquei muito ruim. E eu fui reger o coral das irmãs do campo que vieram. E aqui eu suava, assim, porque aquelas crises vinham tão grande, me segurava a perna para me reger. E eu sentei na aula dos missionários, e o pastor que estava pregando chegou assim, e ele viu, eu estava suando de dor, assim, e ele chegou até onde eu estava e disse assim, filha, eu estou entrando hoje lá numa reunião, estou revertendo o processo. E para você saber que é eu que estou falando, você vai ser curada agora. Quando ele falou assim, e teve uma cólica que parecia que ele era um filho. Se vocês sabem que a crise terrível, né? É a dor de ganhar um filho. E quando eu fui para casa, quando eu cheguei lá, eu derrubei uma pedra de 2 centímetros. Mas aquilo eu não sabia o que Deus tinha, o que Deus ia fazer, o que Deus tinha prometido naquela noite. Mas quando
E quando eu ganhei este carro, eu fui na casa da minha mãe mostrar, e a minha irmã falou assim: ganhou nada, uma Bíblia desse tamanho para pagar 60 pagamentos, ganhou, quando a gente ganha dado. E eu voltei triste. E eu estava no missionário, imagina nós vamos para um missionário, ganhar, comprar um carro zero, quanto, né, mas o salário que o missionário ganha? Nunca. Todo mundo falava isso, porque a fé das pessoas é muito pouco. Porque eles não conhecem o Deus que nós servimos. Quando nós se colocamos e quando nós fazemos algo para Deus, o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Se você está fazendo algo para Deus, se você não está reclamando, aonde você estiver, Ele te acha. Ele vai na tua casa. Ele vai operar com você, porque é o nosso Deus, não fica devendo nada para ninguém. E quando eu comprei esse carro, paguei 2 anos, não pude pagar mais. E meu esposo ia ser consagrado. Eu falei: Senhor, eu vou perder essa bênção do meu esposo ser consagrado, porque agora deve estar lá no processo na justiça e tem que passar para ir para a convenção, tem que ter uma burocracia para você ser consagrado. E nós fomos lá, não tinha nada, não tinha posto de pressão, não estava no SPC, tudo direitinho. Deus cuidou de nós, Deus cuidou aquele tempo. E o tempo passou. E eu falei: olha, esse carro é do Senhor, eu uso na obra, foi o Senhor que me deu, não podia pagar, mas o Senhor sabia de tudo. Não foi nesse dia, não veio IPVA no carro, o documento. Eu falei: Senhor, isso não é. E foi meu esposo lá no carro, chegou lá, falaram assim: olha, você tem que ir no banco. Chegou lá no banco, falou: não tem nada a ver com esse carro, liga esse número aqui, que é lá de São Paulo. Ligou lá e falou assim: olha, seu Jonas, manda toda essa documentação para nós, porque o banco quitou esse carro, foi quitar esse carro. E ele voltou assim, em branco, e ele chegou no carro e disse: eu acho que não dá, eu acho que eles se enganaram, vamos numa garagem, porque é assim, a gente tem que fazer prova com Deus, a gente olha, e na hora que Deus, a gente acha que é do homem, vamos lá na garagem. Olha, tá quitado aqui esse carro, parece quitado. E outra coisa, isso aqui é coisa de Deus, é testemunho para vocês, porque banco não dá carro para ninguém, banco não dá carro, homem não dá carro para ninguém, mas Deus dá. Aleluia! Deus dá. E aí, irmãos, veio a documentação, e um dia nós estávamos lá no missionário, uma prova lá, 2018 isso. Aí de repente chegou o papel do banco lá no correio, e o meu esposo abriu lá a documentação. Dizia assim: no dia tal, reuniu o pessoal assim, hora tal, e reverteu o processo. Esse carro está quitado. Amém. Deus dá carro sim, Deus dá casa sim. E eu fui lá na casa da minha mãe e contava a minha irmã: esse carro foi Deus que me deu, porque Ele não fica devendo nada para ninguém. Quando a gente ora, quando a gente tem o dever de orar, Deus se responsabiliza por mim e por você. Deus se responsabiliza pelos filhos e não deixa crescer. Porque que nesta noite você precisa insistir que nem aquela viúva. Aquela mulher ia lá no juiz. E a Bíblia diz assim que era um juiz que não temia Deus. Era um homem que não tinha nada a ver com a igreja. Porque muitas vezes as pessoas aí fora é mais fácil conversar com eles do que um crente. Às vezes você vai falar alguma coisa com ele: não vai dar certo. Esse projeto aí, esse não vai dar certo. É muito mais difícil. Mas às vezes você vai falar com a pessoa: você crê em Deus, então vai orar para o teu Deus. Aí Deus faz a gente orar, e aí Deus reverte a situação para aquele homem, aquele juiz iníquo, aquela pessoa que não serve a Deus, aquela pessoa que não teme a Deus, saber que nós somos um povo que temos um Deus que age por nós, que faz por nós, que abre a porta, que reverte a situação, que cura a depressão, que cura do câncer, que olha, é
só você orar. Se quer a resposta, você quer que Deus abra a porta, você quer ter mais fé, vem para a oração. Não deu tempo, vem para a oração. Eu aprendi assim. Não existe quando você pedir para o Senhor. Não existe, mas você está passando isso. É um processo. Você está vivendo um processo. Mas Deus não vai deixar você perecer. Você está passando por ali. Você está só passando. Porque você está andando. Agora não olha para mim. Porque viver o que a gente está passando hoje é só uma oração. Se tiver tudo bonito, tudo legal, cuidado. Uma vez eu estava tudo legal, tudo bom na minha casa, e eu me ajoelhei no púlpito assim para orar, e o Senhor diz assim: ore, Marta. Eu falei: Senhor, obrigado, porque está tão bom. Obrigado, Senhor. Eu disse assim: ore mais, que vai haver um rebuliço, vai passar um vento. Você vai passar pelo vento. Naquela noite, nós estávamos num lugar, meu esposo fazendo um beiral na igreja, assim, de repente caiu o meu beiral, e eu tive que levar meu esposo para o hospital, e ele ficou um tempo com a coluna machucada, e quando eu estava lá no hospital com ele, eu falei: Senhor, ele disse: olha aí o vento, se você não tivesse orado, eu podia ter morrido, se você não tivesse orado, eu podia ter ido para a cadeira de roda. Quando o Senhor mandar você orar, para a louça. Ou então manda a louça. Mas eu estou lá na minha loja, tem cliente. Espera, eu vou lá no banheiro. Senhor, neste momento eu não sei, mas a minha cidade, Pai, aqui. Pai, o pastor está precisando. A irmã do centro de oração está com meus filhos. Enquanto você está aqui, enquanto você está orando, Deus está resolvendo. Deus está cuidando. É na madrugada, é de manhã, não importa o horário. Aquela mulher ia todo dia. Mas a palavra do Senhor diz assim lá em Mateus, que o Senhor já conhece, Ele sabe antes de nós pedir. E não insista para mim. Eu sei que ela precisa, mas ela não pede. A palavra do Senhor diz assim: vocês não recebem porque vocês pedem mal. Quantas nesta noite estão aqui que precisam, mas estão pedindo errado, estão pedindo mal? Irmãos, para estar aqui não é fácil, para chegar aqui não é fácil. Você não conhece a minha vida, irmão. Se você olhar, eu estava falando para a irmã, Deus, sapato, Deus, um negócio de cabelo, é tudo Deus que me dá. As pessoas falam: nossa, essa missionária aí, de caixa de sapato bonito, que saia de não sei o quê. Irmãos, é Deus que me dá. Hoje ganhei, né? Porque Deus, porque irmãos, se nós fôssemos hoje viver esse prazer desse mundo, você sai aí, você vive, mas viver para o Senhor, viver para Cristo, tem que ser no joelho. Mas o meu filho fala assim: mãe, porque para nós é tão difícil, mãe. Aí as pessoas aí fazem concurso, passam no concurso, vão lá, conseguem emprego. E para nós, mas se nós não for com o joelho, mãe, nós não for consagrados, nós não fazemos um propósito, mãe, as coisas não dão certo. Por quê? Porque para nós que somos crentes, nós temos que viver o propósito com Deus. Aleluia! Nós temos que ter algo para contar. Não é assim, minha cara. Irmãos, esse ano de pandemia, esse ano que a gente viveu aí de pandemia, já teve dias que eu não tinha olho. E eu cuidava da igreja, foi lá na igreja que eu mais cuidava. Eu não tinha olho, eu falei: Senhor, como eu vou fazer? Não tenho olho. Aí eu fui na casa de uma irmã, minha irmã me deu um litro de banho de coco, sabe? Óleo de coco. Eu cozinhei com óleo de coco. E aí a minha filha queria fazer bolinho, eu fritei bolinho com óleo de coco. Então, mas se mora na série. Irmãs, quando Deus quer nos provar, pode ter a pessoa mais rica morando do teu lado, Deus não vai deixar de te ajudar para você passar por aquele propósito, para você ter o que você contar. Eu convido vocês para ficar em pé. Não sei que horário que vai aqui para você, Dana. E aquela mulher, ela insistiu.
persistente. Aleluia. Alamandarabachuri anda as terras. E me anda rabachuri andaraias. Noite como a neve é fácil. Me anda rabachuri andas. Oh, e me anda rabachuri andas terras. Ah, você que está aqui nesta noite. E você precisa persistir com o Senhor. Eu não sei o que você está buscando todos os dias. Talvez é algo simples, mas você tem pedido errado. Você tem insistido pouco. Talvez é algo grande, talvez é algo assim, meu Deus. Irmãos, esses dias eu vivi uma experiência há 2 meses atrás que eu achei que eu não ia sobreviver. Eu falei, Senhor, eu não vou ser viva amanhã. E eu orava de madrugada, eu falei, Senhor, eu não vou aguentar essa prova. Eu não vou aguentar, eu não vou ser viva amanhã. Eu não vou. Porque era tão grande, eu não podia contar para ninguém. Era eu e Deus. Eu não podia falar nem com meus filhos, eu não podia. Lamando, ai, de como, né?